Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço para os irmãos e as irmãs, né, que tenha para os seus familiares, para a família humana também, né, que tenha prosperidade em 2024, né, para todos, né, muita fé, né, muita esperança, né, nos fatos que vão ocorrer conosco, né? Então, muita felicidade para todos. Peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e todos ali do Oriente Médio, né? Peço paz para todos os países do planeta Terra, peço competência, né, e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço peço para todos, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então vamos ao comunicado, né? Aquela irmão que estiver com dificuldade de abrir no Messenger, né? Isso no Facebook, né? O vídeo, né? Ele sempre aparece, quando eu envio, sempre aparece com aquele botão da minha página, né? Da imagem da minha página, é só clicar em cima e abrir. No notebook também é só abrir, que está abrindo mais fácil. Então, quem tiver dificuldade, entrar na minha página ou entrar no meu na minha história, né? Lá está abrindo normalmente. No Facebook. Ou se não, por e-mail. Meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com. Vou entrar no YouTube, lá estão todos os vídeos gravados, né? Isso é só para o pessoal do Facebook. Esse é um comunicado. O outro comunicado é que o filme Nosso Lar vai estrear no dia 25 de janeiro, né? E 2024. O filme Aí tem outras informações também da empresa, né, que está trabalhando em cima desse filme, que ele já tem projeto para o filme Nosso Lar 3, Nosso Lar 4, e que vão passar no ano que vem a história das irmãs Fox, né, e do Emanuel. Então tem muita coisa aí para a gente estudar, né? Muitos fatos. E o filme Nosso Lar 2, levou milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. Por que eu afirmo isso? Porque no planeta Terra existe mais de 40 milhões de espíritas com admiradores da doutrina. E no Brasil, assim, eu estimo que tenha mais de 30 milhões de espíritas, mais admiradores da doutrina. Então, por isso que eu acho que vai levar milhões de pessoas ao cinema o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar, que o irmão e a irmã que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema, ou se não, procure um shopping, né? Nos shoppings geralmente tem cinemas. Então, procure saber se tem shopping na sua cidade, se tem cinema dentro dele, então vá ao cinema.
A narrativa do filme Nosso Lar vai ser de um mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. Mas até ele fazer o resgate, esse espírito vai passar por cenas diversas, né? Outra observação, que o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele, do contexto, não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje é sobre a doutrina espírita, né? 18/4/1857 e dezembro de 1962. Então, eu vou fazer um comentário, né, de 18/4, por que 18/4/1857, porque dezembro de 1962. Então, vamos lá. No século XIX, começou a aparecer fenômenos, né? O primeiro fenômeno foi nos Estados Unidos, na família Fox. Essa família Fox, ela era uma família protestante. Só que começou a ter barulhos, né? Todos os dias, na casa dessa família Fox. Então, o que aconteceu? Aí um dia lá, a família começou a se comunicar com esse barulho, que era um espírito, né, que tinha morrido ali dentro daquela casa, pelos ex-donos, né? Então eles começaram a se comunicar. Então eles batiam, a família Fox batia uma palma, então eles fizeram um código, batiam as palmas, que eram as palavras, que eram as letras. E depois, tantas palmas, eram as palavras. E aí eles começaram a se comunicar. A comunicação, né? Então o espírito fala que ele foi morto naquela casa e tal, para os ex-donos. E essa história dessa comunicação da família Fox com o espírito, né, saiu pelas ruas, né? E tinha um pastor da igreja protestante na qual a família Fox fazia parte, que tinha um filho no mundo espiritual, né? Esse espírito, né, também fez contato com a família Fox lá e tal, e as irmãs Fox ficaram nos teatros se comunicando com os espíritos, batendo palmas e tal, né? Então esse foi o movimento, né, começando no século XIX nos Estados Unidos. Aí esse movimento espiritual, ele vai para a Inglaterra. Só que quando chega na Inglaterra, o movimento, assim, né, foi muito fraco, não foi. Aí ele vai para a França. Na França começa a ter as mesas girantes, né, as paredes falando, né, as mesas falando e tal. E um pedagogo, um professor, começou a fazer pesquisa, né, sobre isso e tal. Ele fazendo pesquisa, perguntando aos espíritos para escrever, para entender melhor, né? E um espírito conta uma história para ele do Allan Kardec. O Allan Kardec, ele foi um sacerdote druida, ali mesmo na França, né? No período de Júlio César. E o Júlio César matou esse sacerdote druida, Allan Kardec. E esse professor, pedagogo, adorou essa história, né? Então ele passou a se chamar Allan Kardec. E aí, nesse período, Júlio César, com o sacerdote Allan Kardec, que também foi o espírito, né, do Allan Kardec, ele aí que está a ligação do espírito de Júlio César com Allan Kardec, com o espírito dele. Porque o espírito de Júlio César, ele vem como Napoleão Bonaparte,
né? Então, ele veio como Napoleão Bonaparte para abrir os caminhos, né, para a doutrina espírita quando Allan Kardec fosse fazer a codificação da doutrina. Porém, esse espírito, Napoleão Bonaparte, ele tomou outros caminhos, porque ele incorporou ainda aquela figura de um ditador que foi o Júlio César, né? E aí foi por outro caminho, não deu certo. Então, na França, no século XIX, ela tinha uma ditadura, né? A ditadura da Igreja Católica, né? A escola da Igreja Católica. Então, tudo que para dizer sim ou não, para se ter uma aprovação ou não, tinha que passar pela escola católica, né? Então, o Allan Kardec, né, para ser aprovada a doutrina espírita, ele passa o livro que ele escreveu, o livro dos Espíritos, e entrega para um bispo lá. Esse bispo aceita, né, através do livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Então, essa aprovação desse bispo foi no dia 18 de abril de 1857. Por isso que é comemorado o dia da doutrina espírita. Só que a doutrina espírita ficou como filosofia e ciência, e não como escola religiosa. Isso poucos sabem, né, disso. O que ocorreu aí? A doutrina lá na França, como eles não tinham assim, ela não foi assim muito próspera, né, na França. A prosperidade ela vem ocorrer aonde? Ela vem ocorrer no Brasil. No Brasil, a gente tem que destacar aqui quem é o governador espiritual, né? E por que ele está aqui? O governador espiritual, ele chama-se Ismael, né? Ele foi lá aquele filho de Abraão, né? Com a outra esposa, né? Com a outra mulher que ele teve para engravidar, que ele não engravidava a sua esposa. Então, o que aconteceu? Então, por que também Jesus convidou Ismael? A gente tem que entender isso. Lá para o século XII, XI, né, XIII, Deus comunica ao Mestre Jesus de Nazaré, que o Mestre Jesus de Nazaré é governador espiritual do Brasil, que o Brasil, ele se tornaria um país importante, né? E que a Israel, ele não teria mais esse símbolo de importância, né? Então, é por isso que tem um livro, né? O Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Então, o que acontece? E aí tinha que ter um governador, né? Mesmo o do Brasil não sendo descoberto ainda. É por isso que o Brasil, ele foi aquela rapidez para ser descoberto, né? Então, precisava ser descoberto, mas já pela espiritualidade já sabia que era o Brasil, ia se chamar Brasil e tal, né? Aí, né, o Ismael vem para o Brasil. Então, aí já se passaram séculos, né? Aí eu volto agora para a doutrina, né? A doutrina espírita. Então,
esse movimento ele vem para o Brasil, né? E o Brasil começou a se organizar dessa forma espiritual através de Ismael. Ismael começou a trabalhar. E ele trabalhou muito bem em cima de Bezerra de Menezes. Então houve um trabalho em cima do Bezerra de Menezes, né? E então, né, houve também 30 milhões de espíritas, né, lá que veio da França encarnar no Brasil também. Então você traz 30 milhões, né? E aí vem Chico Xavier, Divaldo, Ivone do Amaral, Peixotinho, né? E outros espíritos, né? E outros espíritos encarnando aqui para trabalhar essa doutrina, né? Então aí tem os espíritos Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Francisco de Assis, né? Até nosso irmão Ernest também. Então outros espíritos, que aqui não dá para citar todos, né? E todos os médios também, né? Então estou citando alguns, né? Então, para a doutrina ela ser continuada, como tem 30 milhões de espíritos encarnando no Brasil, obviamente que o Brasil vai ter mais espírita, né, da doutrina espírita. E a doutrina espírita, o que ela traz para a gente? Ela traz todas as informações, né? Por quê? Como a doutrina espírita é o Consolador prometido, Jesus libera todas essas informações, porque por mais que tenha espíritas não tão informados assim, mas a necessidade de muitos espíritas também estar encarnando aqui no Brasil para a doutrina, precisava de todas essas informações. Essas informações, por isso que é chamado, né, os espíritas são os trabalhadores da última hora, né, para desenvolver e levar essa informação para as outras pessoas, porque no futuro todas essas informações que a doutrina tem vai ser repassada para as outras religiões e está sendo passada também, né? Então houve um trabalho na França, né? Começa com as irmãs Fox nos Estados Unidos, vem todo o trabalho feito pela codificação através do Allan Kardec, e chega no Brasil, né, através de Ismael. Então Ismael começa, até hoje ele desenvolve esse trabalho, né, da doutrina. E aí vem os outros espíritos, né, que eu já citei aqui, desenvolvendo a doutrina, né? Então é nesse contexto que eu coloco o 18 de abril de 1857, né? Então a doutrina ela traz 3 revelações. A primeira é de Moisés, os 10 mandamentos. A segunda é de Jesus de Nazaré, o Evangelho. E a terceira é a ciência moral, né? Então a doutrina espírita ela trabalha a ciência moral. Quando ela fala de ciência, ela está falando de ciência espiritual, não ciência humana, né? Então a ciência do espírito, né? A ciência do médium que traz as informações através da sua mediunidade, essa ciência, então ela é espiritual, né? Não é a ciência humana, né? É lógico que essa ciência espiritual vai ajudar a humanidade. E ela trabalha também a filosofia, né? A filosofia é importante, né? Para a gente entender também. Aí, a doutrina espírita, ela ficou só como filosofia e ciência. Se a gente pega o livro dos espíritos, é uma filosofia. Se a gente pega o livro dos médiuns, é uma ciência, né? Porque ele vai falando da mediunidade. E se a gente pega o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma religião. Mas só que a doutrina espírita não era religião. Então ela, até
assim, deve ser também por causa, a Igreja Católica na época não ia aceitar a doutrina espírita como uma escola religiosa. Então, ela aceitou como filosofia e ciência, né? Então, o que acontece? Então, não tinha, a doutrina espírita não era religião, era simplesmente uma filosofia e uma ciência. E aí, nada acontece por acaso, né? Em 1962, dezembro de 1962, uns americanos, né, lá nos Estados Unidos, resolveram acabar com a fome, e a miséria no mundo, né? Então eles fizeram um contato com a ONU, né, para resolver esse problema. Só que ia ter, lá na ONU, ia ter uma reunião. Dessa reunião só poderia participar escola religiosa e indígenas. Mas, assim, filósofo, cientista não poderiam participar dessa reunião. E o médium Divaldo Franco foi convidado para participar dessa reunião. Mas só que ele não poderia participar, porque ele não era vinculado a uma escola religiosa. Aí ele dialogou com o presidente da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, na época, né? E eles chegaram a uma conclusão que toda religião, que toda entidade que fala de Deus é religião. Então, como a doutrina espírita fala de Deus, seria considerada uma religião, está lá no Livro dos Espíritos. A primeira questão, o que é Deus? Então, Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, né? Então, a doutrina espírita fala de Deus. Então, aí eles consideraram, o médium Divaldo e o presidente da FEB qualificaram a doutrina espírita como uma escola religiosa. Aí o médium Divaldo Franco poderia participar desse encontro, que foi dezembro de 1962. Aí em 2000 ia ter outro encontro também, e não teve por causa daquele acidente das Torres Gêmeas, né, atentado, né? E depois não se falaram mais sobre a história de acabar com a fome e nem com a miséria no mundo, né? Então aí a escola da doutrina espírita, né, ela se torna religiosa, né? Então a doutrina espírita também se torna uma escola religiosa, mas só a partir de dezembro de 1962, pela essa movimentação do médium Divaldo e do presidente da época da FEB, porque o Divaldo foi convidado. Senão ia continuar ainda nessa história sem escola religiosa, até esperando um momento para ela se tornar. Então todo esse trabalho, né, foi colocado, né, nesse contexto. E aí eu só vou fazer uma colocação também aqui, o seguinte, hoje no mundo, no planeta Terra, tem mais de 40 milhões de espíritas e admiradores. No Brasil, eu estimo que tenha mais de 30 milhões e admiradores. Por quê? Porque no Brasil tem mais espíritas, que são os brasileiros. Nos outros países, as movimentações se não me engano, exceto Portugal, né, da doutrina espírita, são movimentações de brasileiros que moram lá, né, que criaram templos espirituais, né, através de brasileiros, né, exceto Portugal ou outros países que eu, assim, de cabeça eu não me recordo, né, mas o grosso mesmo está no Brasil. E esse grosso nos outros países são movimentação de brasileiros,
né, trabalhando a doutrina espírita. Então é nesse contexto que eu trouxe essa informação sobre a 18 de abril de 1857 e dezembro de 1962, né? O outro comentário que eu vou fazer é de uma profissional que transformou a fé na prece. Então vamos entender isso, né? Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço na vida eu faço na prece. Eu não sei porquê, tudo na minha vida é por prece. Eu faço uma prece, eu estou com um problema, eu faço uma prece, tenho resposta, né? E faço prece para as pessoas, e às vezes tem pessoas que eu atinjo esse objetivo, né? Tudo pela prece. Eu não tenho uma explicação objetiva. Então, o médium Chico Xavier, ele contou um fato de uma enfermeira lá no estado das Minas Gerais. Essa enfermeira, né, ela trabalhava num hospital lá do estado das Minas Gerais, e ela sempre, quando ela tratava dos seus pacientes, ela falava assim: poxa, eu queria fazer uma coisa a mais para esses pacientes. Mas ela não sabia o que ela ia fazer. Então ela ficou pensando, né? E aí ela resolveu fazer o seguinte: ela trabalhava, não sei, 7 às 19 ou às 20 horas, não sei. E após o seu horário de plantão, ela começou a fazer prece para cada paciente. Então ela ia lá nos leitos dos pacientes lá, né, ela fazia prece, aí fazia prece também para aqueles que iam fazer cirurgias, né, antes da cirurgia, depois da cirurgia. E aí, o que aconteceu com esses pacientes que ela começou a fazer prece? Esses pacientes começaram a ter melhoras, né? Começaram a melhorar das suas enfermidades. E aí, os espíritos que vivem lá nos hospitais, né, começaram a observar isso, né? Que ela estava curando, né, aqueles pacientes. Aí vinha outras enfermeiras, né, que estavam com pacientes graves, ela lá fazia prece e curava aquele paciente, né? E aí, o que aconteceu? Ela ficou desenvolvendo. E é outro detalhe, ela era protestante, tá? Ela não era de nenhuma outra escola, ela era da escola protestante. E aí Jesus e Maria de Nazaré começaram a enviar vibrações de cura para ela, né? Então ele mandava para ela e ela desenvolvia isso. Ela começou a desenvolver uma mediunidade de cura através das preces e através da fé dela, né? E através da caridade que ela estava fazendo, porque ela não estava ganhando nada, ela ganhava sim no seu horário, no seu plantão. Depois daquilo ela fazia por conta dela. O único instrumento era o hospital para ela fazer a cura nas preces, né? E quando eu soube dessa história, eu comecei a me entender, né, nas preces. Aí eu comecei a entender, porque às vezes eu tenho um comentário de pessoas na qual eu faço prece, né? Comentário de pessoas que falaram: olha, eu fiquei curada de um câncer, que me pediu para fazer prece também, eu mais outras pessoas. Eu vi, aí estou vendo isso também. Uma moça que tinha um problema ela não podia engravidar, ela queria ter um filho. Eu expliquei para ela, fiz várias preces, e a medicina falava que ela não podia engravidar. Falei para ela conversar com Deus através das preces. Ela conseguiu ter um filho aí de 1 ano e pouco. E uma médium também, que tinha um problema na perna, né? Estou contando só poucos casos. Eu fazia prece todo dia para ela. E aí, como a gente trabalhava 2 vezes no mesmo templo espiritual, a gente se encontrava 2 vezes por semana e eu falava para ela. Até um dia ela falar para mim que ela tinha ficado curada desse problema que ela tinha na perna. Eu fiquei contente, porque ela veio me agradecer. Que ela falou assim: olha, eu nem estava mais fazendo
prece para mim porque eu não acreditava. E a única pessoa que falava que estava fazendo prece para mim era você toda semana. Então, estou te agradecendo. Eu falei, eu faço mais do que a minha obrigação. Aí eu comecei a fazer essas observações, que além de mim, eu estava atingindo o meu objetivo também. Então, as preces, elas são fundamentais. E quando a gente bota a fé, né, toda aquela, fazendo tudo de coração, melhor ainda para a gente. E aí, o que vai acontecer? A gente vai receber vibrações positivas de espíritos evoluídos. Essa enfermeira estava recebendo vibrações do Mestre Jesus de Nazaré e da Maria de Nazaré, né, para a cura dela. Então, veja o nível dela, né, e ela sendo uma protestante. E outro fato também, que é importante frisar, que a mediunidade não é a propriedade da doutrina espírita. A mediunidade, ela está em qualquer escola religiosa, ou não, né? Então, como essa enfermeira era uma protestante, ela desenvolveu a mediunidade dela. E tem padres, né, e tem budista e outras religiões, ou até mesmo ateu, que não acredita em nada, tem mediunidade, né? Então, a mediunidade, essa observação também que eu faço, ela não é a propriedade da doutrina espírita. Então, só os espíritas que podem ter mediunidade? Isso não, né? Então, a mediunidade está em qualquer escola religiosa. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, né? Agradeço ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.